E vou colocar aqui em tela cheia, né, para melhorar. Pronto, tá aí. Muito bem, então, continuando aí o Professor, nosso... nota. Oi? Oi? E as notas? Não, ainda não corrigi essa semana, acabei que não tive tempo. Mas eu quero corrigir esse fim de semana. Terminar aqui a aula, eu já vou pegar essas provas pra gente dar uma olhada. Corrigir ainda não, Carlande. Tá, então, continuando aí a nossa caminhada aqui dentro do eletromagnetismo, né? A Carlande perguntou pela primeira prova, né? Nossa primeira prova envolveu aqueles conteúdos primeiros, né? De um curso de eletricidade, que é o conceito de carga elétrica, né? Que é intrínseco da matéria. E depois a força elétrica que existe, né? Entre corpos carregados, entre as cargas dos corpos. E depois nós vimos o campo elétrico, que é uma forma de nós enxergarmos, né, a força elétrica. O campo elétrico pode ser entendido como um intermediário da força elétrica, né? Duas partículas só interagem à distância se tem um campo entre eles, um campo elétrico, né, para a força elétrica. E aí, por último, nós vimos o potencial elétrico, que estava relacionado com a energia potencial elétrica, né? Se você tem um potencial elétrico, você tem ali, digamos assim, uma capacidade, né, de realizar trabalho usando a força elétrica, né? Potencial elétrico está relacionado à energia elétrica, né? A gente ainda viu um pouco de capacitores também. Nós vamos ter, inclusive, vê-los aqui novamente. Os capacitores vão aparecer aqui nos circuitos elétricos. Então, vamos lá. Vamos começar, então, pela corrente elétrica. O conceito de corrente elétrica é muito simples, né? Você tem lá um metal, um condutor, e aí você pode observar ali uma pequena área, né? Aqui na figura, olha, o condutor tem um formato de fio, né? Que a gente usa aí nos circuitos elétricos, eletrônicos, né? E aí a gente pode olhar aqui uma área que é uma seção, é um corte assim, ó, transversal no fio. E aí o que é a corrente? A corrente elétrica é a razão entre o número de cargas que atravessa essa área pelo tempo, né? Pela unidade de tempo que elas levaram, né? Ok? Ou se você preferir, né, a gente marca ali um tempo que aqui está como dt, né? E conta o número de cargas que atravessaram aquela área, né? Então é bem simples o conceito de de corrente elétrica, né? Corrente elétrica é carga por campo, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever. Teria que pegar lá uma ferramenta. A corrente elétrica é carga por campo, desculpa, carga por tempo. E aí, lembra aí da nossa aula de carga elétrica, né? A carga elétrica é medida em Coulomb. E aí, a corrente elétrica vai ser medido em Coulomb por tempo, que é segundo, né? Então, Coulomb por segundo. Essa divisão Coulomb por segundo, nós vamos chamar de ampere, olha só, né? Fazendo referência aí ao cientista com grandes contribuições na área da eletricidade, né? O ampere. Muito bem, é bem simples o conceito de carga ou de campo elétrico, né? Desculpa, corrente elétrica, carga por tempo. Beleza. E agora, olha só, vamos tentar agora ter uma ideia microscópica, tá bom? O que acontece microscopicamente? Nós sabemos que quando a gente olha para um metal, para um condutor,
você tem as cargas que são fixas e as cargas que são móveis, né? Os átomos são fixos, né? Então seus núcleos são fixos lá numa posição. Porém, os elétrons, né? Tem alguns elétrons que podem circular, né? E aí nesse desenho aqui, ó, você pode imaginar essas bolinhas aqui como sendo os elétrons, as cargas livres de um metal, ok? E aí, o que acontece com o elétron? Ele está livre lá dentro do metal, ele pode sair de um átomo para o outro, né? É o que caracteriza um metal, né? A sua alta condutividade é refletida por isso, né? Os elétrons livres podem circular livremente, né? E aí, se você não tem campo elétrico, você pode imaginar um trajeto dos elétrons como esse desenho azul aqui, ó. Eles andam aleatoriamente, né? Livremente, aleatoriamente. Vai para um lado, volta para o outro, né? Aqui, ó. Esse desenho azul. E aí, o que acontece se você ligar um campo elétrico? O campo elétrico vai induzir, né, o movimento do elétron em uma determinada direção, certo? E aí, como a gente sabe, ó, o campo elétrico está desenhado aqui, ó. Tá pelo desenho aqui, o vetor está apontando para nossa esquerda, né? E aí, se você for calcular a força elétrica sobre um elétron, vai ser a carga vezes o campo. A carga é negativa, então a força vai ficar no sentido contrário. Então, olha só. Imagina o mesmo elétron, só que agora você tem um campo elétrico atuando. O que aconteceu? O campo elétrico vai forçar, de certa maneira, né? Vai fazer uma força sobre esse elétron, empurrando ele, olha só, para a nossa direita, ó, ok? Vai ter uma força elétrica atuando nele, ó, para a direita. Ele vai continuar batendo aí nos limites aqui do condutor, né? Dos átomos, né? Podemos imaginar também. Mas ele continua, vai ter uma tendência para nossa direita, tá bom? Muito bem. E aí a gente pode estimar, né, fazendo alguns cálculos estatísticos, que o elétron, nesse caminho dele aqui aleatório, né, nesse caminho livre, ó, tá bem que esse dado, ó, ele tem uma velocidade da ordem de 10 elevado a sexta metros por segundo, ó, tá bom? Então, é a velocidade dele aí andando dentro do condutor. Tá. Mas veja bem, ó, andando só que nas direções meio aleatórias, né? Depois a gente pode pegar qual é o resultado líquido aqui para a nossa direita. Aí vai ter uma velocidade diferente dessa aqui. Tá. Quando o campo é diferente de zero, tá. Aqui é todo esse comentário que eu já fiz, né? Quando você tem um campo zero, eles ficam lá aleatórios, os elétrons, né? Batendo, voltando, indo para um lado e para o outro. Mas quando você liga o campo, eles ficam num caminho aleatório, só que meio que empurrados para a direção contrária do campo, né? Pela força elétrica, eles vão andando numa direção, tá bom? Então, olha só. Se o campo está ligado, vocês vão ter um movimento dos elétrons numa determinada direção. Então, o efeito do campo elétrico aqui vai ser estabelecer uma corrente elétrica numa determinada direção, tá bom? Beleza. Opa. Passei demais. Meu Deus, foi lá pro final. Caramba. Tá aqui. Muito bem. E aí, a gente pode fazer aqui uma
grandeza que faça uma proporção entre a corrente e a área, tá bom? A corrente elétrica é tomada numa determinada área, né? Nós podemos fazer uma proporção entre a corrente e a área em que ela se estabelece, tá bom? E aí essa proporção corrente por área, nós vamos chamar de densidade de corrente, tá bom? Ok? É para a gente ter uma ideia mais, digamos assim, pontual, né? A carga elétrica, desculpe, a corrente elétrica vai estar associada a uma área inteira, né? E aí a densidade de corrente vai ter um caráter mais pontual, né? Um ponto daquela área, né? Digamos assim, teria lá uma densidade, seria a corrente por área, tá bom? Beleza. E aí nós podemos voltar para a análise microscópica, né? Deixa eu voltar lá naquela outra figura. Você tem aqui as cargas, ó, e os elétrons. Você pode imaginar esse quadrado aqui, ó. O volume do... quadrado não, esse retângulo aqui, o volume do condutor. Então, você tem lá um tanto de elétrons distribuído nesse volume. E aí, nós vamos falar que existe... nem isso aqui, né? Não apareceu ainda, não. Eu já ia falar, era de densidade de elétrons. Ah, tá aqui. Se você pegar o número de elétrons que estão lá num determinado volume, ó, vocês vão ter a densidade de elétrons. Nós vamos simbolizar aqui por um N minúsculo. Tá? É a densidade. Para você encontrar o número de elétrons em determinado volume, a gente tem que multiplicar a densidade por aquele volume. Bom, então, se você observar aqui a corrente elétrica durante um tempo ΔT, ó, né? Durante esse tempo ΔT, se você tem uma velocidade VD dos elétrons, né? Aí você vai imaginar que houve aqui um deslocamento, né? De igual à velocidade vezes o tempo, ó, aqui embaixo. Tá bom? Então, durante um intervalo de tempo ΔT, você pode ter observado esse volume aqui atravessando uma determinada área A. Tá bom? Ok? Se você fizer um paralelo aí, ó, com uma mangueira, né? Dá para a gente fazer esse paralelo. A mangueira está escorrendo a água ali, né? Aí, no caso, a mangueira faz o papel do condutor e a água faria o papel das cargas, né? Então, como se aqui fosse a boca da mangueira e ali num determinado tempo você tem lá o fluxo, né? O quanto de água que atravessa lá a ponta da mangueira, né? É raciocínio semelhante, tá bom? Só que a gente está olhando aqui para uma seção, ver quanto de carga que está passando ali, né? Naquele intervalo de tempo. Então dá esse valor aqui, ó. Beleza. E aí, para que a gente está olhando aqui para essa densidade de elétrons? Nós podemos reescrever a densidade de elétrons, que eu acabei de mencionar, ó, usando algumas ferramentas lá da mecânica, né? Olhando para o movimento de cada elétron. Primeiro, nós sabemos que a força elétrica é a carga vezes o campo. Ó. Então, essa expressão que está aparecendo bem aqui embaixo, ó, a carga elementar, a carga do elétron, vezes o campo, ó, que dá a força elétrica sobre um elétron. Se você dividir pela massa, né? Dividindo pela massa, aí você tem aí a aceleração. Tá? Peraí, deixa eu escrever aqui. Eu vou tirar da tela cheia, que aqui eu posso escrever, se ele está fora da tela cheia.
O que é que eu estou querendo dizer? Nós sabemos que a força é igual. Tá aqui a espessura, né? A força é igual... Opa, agora foi demais, né? Força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, daqui você tira que a aceleração é a força sobre a massa. Estou achando já muito espesso. Tá. Então, é justamente o que está aparecendo aqui, ó. Quem é a carga vezes o campo? É a força elétrica. Vou botar aqui, força elétrica. É a carga vezes o campo. Então, a gente está juntando a força elétrica, ó, e aplicando lá na expressão da segunda lei de Newton, tá bom? E aí, se você lembrar lá da parte de cinemática, ó, a velocidade pode ser calculada assim, ó, a aceleração vezes o tempo, certo? E quem é esse tempo aqui, ó? É o tempo médio lá entre as colisões, do elétron. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Vocês têm essas posições aqui em que o elétron caminha livremente sem nenhum choque. Você pode ter esses caminhos aí, ó, num tempo t, certo? Esse tempo aqui. Beleza. Então vamos lá, adiante. E aí eu já falei, né, ó, a densidade é o número de elétrons por volume, certo? Então, se você quer o número de elétrons e a densidade, né, vai ser a densidade vezes o volume. É o que está aparecendo aqui, ó, o número de elétrons e a densidade vezes o volume. O volume aqui, ó, é de um cilindro. Como é que calcula o volume do cilindro? Ó? A área da base, vale A, né, ó, vezes a altura, que é a velocidade vezes o tempo. Então, tá aqui. A área da base vezes a altura. Então, tá aqui. Com esses dois dados, ó, a gente pode calcular aqui, ó, a carga naquele volume. Nesse caso, a carga que está aqui dentro, ó, vai ser o número de elétrons, esse número de elétrons, vezes a carga de cada um deles. Ó. Então, tá aqui, ó, N vezes E, tá bom? Que é a carga elétrica. Divide essa carga pelo tempo e você tem a corrente, ó, beleza? Mas quem é o N maiúsculo? Ó, o N maiúsculo a gente acabou de ver ali, ó. É o N minúsculo, vezes a área, vezes o volume, vezes o tempo. E aí vai aparecer o tempo duas vezes, ó. Em cima e embaixo você vai cancelar. Então, olha que curioso. A corrente elétrica pode ser escrita assim, ó. A densidade de elétrons, vezes a carga de elétrons, vezes a área lá do condutor, vezes a velocidade dos elétrons aqui para a direita, né? Para a direção do campo. Direção contrária ao campo, né? E aí, fazendo essa dedução aqui, veja que a gente está olhando para quantidades microscópicas, né? Densidade de elétrons, né? Sua velocidade, seu tempo. Tá tendo uma visão microscópica da corrente elétrica. Então, nessa visão microscópica da corrente elétrica, ó, quem seria a densidade de corrente? Ó? Divide a corrente pela área. A corrente a gente já viu ali, ó, NEV. Divide pela área, vai sumir a área ali, certo? E aí agora você pode substituir bem aqui, podemos substituir bem aqui nessa expressão o valor da velocidade partindo daqui, ó, partindo daqui. E aí a gente obtém essa expressão que está aqui, que é uma forma, né, de encontrar a densidade de corrente. Ó. Se você conhece a densidade de elétrons, o tempo entre as colisões lá, né, a massa dos elétrons, a carga dos elétrons e o campo que está movendo esses elétrons, tá bom?
Muito bem, então, como eu falei, a ideia dessa discussão é que a gente tem uma visão microscópica da corrente elétrica. É uma visão do que acontece ali, olhando para os elétrons, né? Carga por carga, né? As unidadezinhas, né? Beleza. Vou agora passar para a famosa lei de Ohm. Acho que todo mundo lembra aí do estudo do eletromagnetismo, né? Uma famosa lei de Ohm. E aí, aqui na lei de Ohm, nós vamos partir daquela expressão microscópica que a gente acabou de encontrar aqui na página anterior. A gente encontrou uma relação entre a densidade de corrente e o próprio campo. Tá aqui, ó. Nós vimos que a densidade de corrente é igual a um número vezes o campo, tá bom? Esse número que apareceu aqui, ó, é só juntar todas essas constantes que estão aparecendo aqui. Olha, a densidade de elétrons, a carga do elétron ao quadrado, o tempo médio lá entre as colisões, né, dividido pela massa. Esse tanto esse tanto aí de constantes, vamos chamar de um número só, e nós vamos chamar esse número de condutividade do material. Bom, esse sigma está simbolizando esse número aqui, essa constante, pelo S grego, né, o sigma, e ele significa a condutividade, tá bom? Por que, professor? Porque o valor do sigma vai nos dizer se o material conduz mais ou menos, tá bom? Ok? É só olhar aqui, ó. O J está representando a corrente, né? Se for um valor alto de condutividade, você multiplicando aqui o campo por um valor alto, você vai ter um J alto, um valor grande de J, certo? Mas se você pegar o mesmo campo e multiplicar por um valor menor do sigma, você vai ter um valor menor de corrente, tá bom? Certo? Então, o valor de sigma vai influenciar a corrente elétrica. Quanto maior o sigma, maior a corrente. Quanto menor o sigma, menor a corrente. Ele está relacionado com a condutividade. Se o material, né, a substância, conduz mais ou menos eletricidade, né? Beleza. E aí, aqui talvez você não esteja reconhecendo a lei de Ohm, né? Na realidade, essa expressão aqui envolvendo a densidade de corrente e o campo é uma espécie de visão microscópica, né? Seria a lei de Ohm do ponto de vista microscópico. Tá? Como é que a gente chega lá naquela expressão mais conhecida da lei de Ohm? Primeiro nós vamos definir aqui, ó, a condutividade, aliás, a resistividade. Quem é a resistividade? Ó? É o contrário da condutividade. Tá bom? Então eu vou definir aqui, ó, 1 Rho, que é o inverso do sigma. Então é só inverter aquela fração ali, ó. Seria a massa sobre o N, carga ao quadrado, o tempo médio lá, né? E aí, se a condutividade diz o quão bom, né, condutor o material é, a resistividade, que é o contrário da condutividade, vai dizer o contrário, né? Vai dizer o quão mal condutor ele é, né? Quanta resistência ele oferece à corrente elétrica, certo? Beleza. E aí, olha só, uma observação importante. Ó. O sigma e o Rho, a condutividade e a resistividade, eles são características do material, certo? É como se fosse uma característica lá microscópica, né?
característica média, não depende do volume ou da área, né? Ok? Muito bem. E aí vamos olhar agora para um condutor que tem uma área A e tem um comprimento L, certo? Que esteja aqui entre um potencial V e um potencial zero, tá bom? Aqui você pode reescrever, aliás, a lei de Ohm, ó, dessa maneira. J igual a sigma E, né? Só que se você escrever aí o Rho, ficaria assim, ó. E aí, mudando o Rho de lado, descobre que o campo elétrico é a resistividade vezes a densidade de corrente, que está aqui. Beleza, e agora, professor? Agora, se você calcular o campo elétrico entre esses dois pontos, né? Ó, o campo elétrico entre esses dois pontos seria... Opa! Peraí. Campo elétrico, não, peraí. Como é que desfaz aqui? Apaga. Na verdade, ele tem que calcular a diferença potencial. Tem que calcular a diferença potencial, ó, entre esses dois pontos, que é menos a integral do campo vezes o comprimento dl. E aí, quem é a diferença potencial? O potencial final menos o inicial. Ó. O final é zero, o inicial é V. E ali, ó, essa integral, você pode supor que o comprimento dl está na mesma direção do campo, então é dl. Você pode supor que o campo não dependa, né, da posição, seja um campo uniforme, ó, ele sai da integral. Aí vai ficar a integral de dl, que vai dar o quê? O dl é um pedacinho do tamanho, né? Pedacinho do tamanho, se você somar os pedacinhos do tamanho, vai dar. O dl seria um pedacinho aqui, né? O tamanho dele. DL. Se eu somar todos os dl, vai dar o caminho, o tamanho todo, ó. Certo? Esse é o tamanho todo aqui. Muito bem. Então, olha só. A diferença, o potencial V, aliás, né? Pode ser escrito como o campo vezes o tamanho dele, ó. Do condutor. E aí, se você separar aí o valor... Você separar aí o valor só do campo, né? Seria o potencial dividido pelo tamanho, que é o que está aparecendo aqui, ó. Quem é o campo? É o potencial sobre o tamanho. E aí, vai ser igual a densidade, né? Vezes o J, aqui é o J, é o I sobre o A, tá bom? V sobre L, é resistividade, I sobre A. E aí a gente pode isolar o V, ó, passando o L para lá. E aí, então, olha só o que apareceu aqui, né? Apareceu a famosa lei de Ohm no formato que nós já estamos acostumados, né? Lei de Ohm. Opa. Escrevi com um I aqui no final, não existe. Tá, então, tá aí, a famosa lei de Ohm. O potencial, né, ó, V entre dois pontos aqui, ó, é igual a corrente vezes o campo, né? Potencial é igual a corrente vezes... Ó, o campo não, a resistência, né? E aí esse R, que é a resistência, né? Deixa eu ver até na próxima página. Tá aqui. É a famosa resistência elétrica. Ah, a internet da Carolina tá ruim, né? Não, mas vai ficar gravado, né? A parte que ela perder
Depois a gente vai colocar o vídeo. Ela pode ver de novo lá. Tá. Então, olha só o que nós encontramos. A lei de Ohm é igual ao potencial, é igual a corrente vezes a resistência. Quem é a resistência? A resistência é só juntar aquelas constantes que apareceram lá na equação. Que é a resistividade, o comprimento e a área, tá bom? Nós vamos medir a resistência fazendo homenagem ao cientista, né? Estabeleceu essa relação aqui na lei de Ohm. Vamos medir a resistência na unidade que é ohms, tá bom? E falando de densidades, ou desculpe, de unidades, a densidade, ou desculpe, densidade não, a resistividade, esse rho aqui, ó, vai ser então, se você tomar a resistência em ohm, a resistividade é ohm vezes metro, e a condutividade, que é o seu contrário, é 1 sobre ohm vezes metro, ou ficaria assim, ohm metro elevado a menos 1. Bom? Muito bem. E aí, deixa eu ver aqui. Nós temos alguns exercícios. Tá bom? Deixa eu passar aqui mais 2 slides antes da gente ir para os exercícios. Aqui é só um apanhado, né? Só um apanhado aqui, ó. Nós vimos então, ó, que é só resumo da nossa conversa até agora. Nós vimos duas formas aí para a lei de Ohm, né? Lei de Ohm. Tem a forma microscópica, ó, que é a densidade de corrente igual a condutividade vezes o campo. E nós temos a forma macroscópica, né? Chamada forma macroscópica. O potencial é a corrente vezes a resistência. A forma que nós mais usamos é essa, né? Especialmente no estudo dos circuitos, né? Eu falei lá no início, nós vamos falar hoje sobre circuitos, tá? E aí nós vamos usar bastante essa expressão aqui da lei de Ohm. E aí, o R que aparece aqui, nós chamamos de resistência, né? Tá aqui em inglês, você deve ter pegado lá do livro. E a resistência, ó, vai depender da característica intrínseca do material, que é a resistividade, ó, vezes o tamanho lá do condutor, ó, tamanho L, vezes a área dele, ó, tá bom? Você pode imaginar um fio de comprimento L e a área de seção aqui A. A resistência dele, ó, determinada dessa maneira. E aí uma observação interessante, ó. A resistividade, ela pode variar com a temperatura, certo? E aí a gente pode até encontrar como ela varia com a temperatura dessa maneira, ó. Ela varia linearmente com a temperatura. Se você aumentar a temperatura, você aumenta a resistividade. Bom, e vice-versa. Beleza. Agora, assim, muito bem. A gente está falando de resistência, né? E aí uma característica de um material, né? Que oferece resistência à passagem da corrente elétrica é justamente a dissipação da energia elétrica, tá bom? Todo material tem uma resistência elétrica, todos eles. Quando as cargas elétricas atravessarem um determinado material, elas vão perder energia, né? Eles vão perder energia. Parte da energia que eles têm, energia do movimento, né? Energia cinética, né?
que foi gerada lá por conta do potencial, né, por conta da energia elétrica, né, vai ser perdida. Podemos até fazer imagem disso pelas colisões, né? Os elétrons vão colidir com, sei lá, as paredes os limites, né, do condutor, os átomos, né, são fixos. Vai fazer essa ideia, né, dos elétrons estar atravessando o material e colidindo com átomos ou com as paredes do condutor, né? E aí você tem então uma dissipação de energia, tá bom? Os elétrons vão atravessar o material e vão perder energia, beleza? E aí o curioso é que nós podemos contabilizar o quanto de energia é perdido, certo? É dissipada pela corrente elétrica, tá? Então vamos imaginar aqui, olha só. Você tem uma determinada diferença potencial V entre dois pontos A e B, certo? E aí, essa diferença potencial V vai mover um pedacinho de carga aqui daqui, né? Uma pequena quantidade de carga daqui. Tá bom? E aí, lembra qual é a relação entre o potencial elétrico e a energia potencial? É essa bem daqui, ó. Na verdade, vou escrever bem aqui em cima. A variação de potencial elétrico é só você pegar a energia e dividir pela carga, né? Nesse caso aqui, ó, se a gente quiser energia é a carga vezes o potencial que está aqui, ó. Energia, carga vezes potencial. Mas aí a carga você pode associar com a corrente elétrica, né? A corrente é carga horária, então tem a carga. Oh, meu Deus do céu, aqui. Área, né? Confundindo, né? Corrente com a densidade de corrente. E na realidade é tempo, né? Tá? Por tempo, então, se a corrente elétrica é carga por tempo, a carga vai ser corrente vezes tempo. É o que está aparecendo aqui. Corrente vezes tempo. E aí, misturando essas duas expressões aí, né? As duas expressões aí, que envolvem energia e a corrente, ó, chegamos nesse resultado aqui, ó. A variação de energia dU é igual a corrente elétrica vezes o tempo vezes potencial. Certo? Se você separar aí o dt, você vai encontrar du dt, que é a razão, ó, energia por tempo. E olha só o que você encontra do outro lado, simplesmente a corrente vezes o potencial. E aí nós vamos chamar essa variação aqui, ó, energia por tempo, de potência, né? Você lembra? A gente já calculou isso lá na mecânica, né? Energia por tempo é potência, né? Nesse caso aqui, a energia elétrica, né? Energia elétrica. Energia por tempo, né? No caso aí, a energia energia elétrica. Bom, então tá aí, é a corrente vezes a voltagem, né? O potencial V. Aí se você usar a lei de Ohm, podemos escrever dessas duas maneiras. Ó. A gente pode usar que o potencial, né? É a resistência vezes a corrente, né? De Ohm. E aí pode substituir tanto o I como se você substituir o I é a potencial sobre resistência. Se você substituir o V, tá aqui já, né? Bobagem. Vai ter a outra forma, essas duas formas aí, né? Vou substituir o V, substituir o I, ó, aqui, vai dar I ao quadrado vezes R, ou V quadrado sobre R. Beleza, então tá aí. Já vimos lá bastante coisa aqui nesses 40 minutos aqui de
disposição, né? Então, falamos de corrente elétrica, que é carga por tempo. Falamos de densidade de corrente, que é a corrente pela área, né? Fazendo razão com a área. E aí apresentamos a lei de Ohm nos dois formatos, o microscópico e o macroscópico, tá? Certo? Deixa eu fazer aqui. O que nós vimos até agora? Nós apresentamos a corrente elétrica, a famosa corrente elétrica, vamos simbolizar por um I, né? É carga por tempo. Muito simples aí a definição de corrente elétrica. Você pode ter aí um dado microscópico, né? Uma descrição microscópica, que nós vamos chamar de densidade de corrente, né? Densidade de corrente. Você pega esse valor da corrente elétrica e faz uma razão com a área em que essa corrente está atravessando, né? Então, tá aí. Qual é a forma de descrever a corrente elétrica? Carga por tempo ou a sua densidade pela área, né? Beleza. E aí, nós vimos também a famosa lei de Ohm, né? Os dois formatos, você tem o formato microscópico, a densidade de corrente, ela é proporcional ao campo elétrico que está movendo lá as cargas, né, no condutor. E é a lei de Ohm microscópica, né? Formato microscópico. E você tem o formato macroscópico, que a gente já está mais acostumado, que é a tensão, né, a voltagem, ou potencial elétrico, é a resistência vezes a corrente, né? Vamos só lembrar, esse sigma aqui, ele é chamado de condutividade, né? Diz quão bom o condutor é o material, né? Sigma alto, né? Beleza. E aqui na lei de Ohm, nós temos a famosa resistência, né? Resistência tem também uma definição microscópica, né? É a resistividade ρ vezes o comprimento dividido pela área. É isso? Bom, onde o ρ, né? O ρ é a resistividade. Tá, então, vejam. A resistividade e a condutividade são características microscópicas, né, do material. Não depende da área, do volume, né? Já a resistência não, é uma característica macroscópica, vai depender da área e do comprimento do condutor, certo? Ok? Está relacionado com a versão macroscópica da lei de Ohm, né? Beleza, então, meu objetivo agora é nós exercitarmos isso que foi discutido até agora, tá bom? Então, eu vou passar bem aqui para uns exercícios, né? Os exercícios. Peraí, cadê os exercícios? Vou localizar bem aqui os exercícios. Por que não está aparecendo? Agora vai dar certo. Cadê os exercícios? Ficaram separados lá no final.
Vamos fazer esse aqui, número 2. Ó. Então, olha aí, nós temos esse exemplo aqui, número 2, certo? E traz aqui o seguinte enunciado. Eu vou fazer lá no... Isso, eu vou fazer aqui no 4. Você tem 2 cilindros feitos do mesmo material. Só que o segundo pedaço tem metade do comprimento e metade do diâmetro do pedaço 1. Vamos fazer aqui uma ilustração, né, disso. Imagina aí um objeto formato cilíndrico. Aí é o fio, né? Cilindro, né? Aqui é o pedaço número 1. O pedaço número 2, ó, que tem metade do tamanho e metade do diâmetro, certo? Você tem um L aqui, um L1, e esse aqui é um L2, ó. Certo? Aí vou apagar esse 1 que está atrapalhando. Tá, então bem aqui, ó, você tem um tamanho L1 e aqui tem um tamanho L2. E você medir aqui os diâmetros, ele vai ter um diâmetro aqui D1 e aqui tem um diâmetro D2. Só que pelo enunciado você tem a seguinte relação: o segundo comprimento é metade do primeiro, né? E o segundo diâmetro também é metade do primeiro, né? Ok? Até que fosse 10, esse aqui era assim, né? Assim por diante. Beleza, que é só o enunciado. E aí, com esses dados, né, essa descrição, vem a pergunta: ó, qual é a razão da resistência dos 2 pedaços? Então, olha só, a gente pode calcular a resistência para os dois. Né? Vou chamar aqui de número 1, né? E de número 2. Nós podemos calcular a resistência aí nos 2 casos. Certo? Resistência. A resistência, de maneira geral, é a resistividade vezes o comprimento sobre a área, certo? Beleza. E aí, para esses dois aí, como é que ficaria? Teria uma resistência número 1, que é a resistividade número 1, vezes o comprimento número 1, sobre a área número 1, certo? E aí a área, você pode calcular a área pelo diâmetro, né? A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, só que o raio é metade do diâmetro, né? Então, diâmetro sobre 2 ao quadrado, né? Ou ainda a área pode ser escrita como π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, né? Certo? Então, a resistividade 1, comprimento 1, π, diâmetro 1 ao quadrado, tudo isso sobre 4. E aí, se você reorganizar, ó, o 4 vai lá para cima. Tá? 4 vezes densidade 1, comprimento 1, e diâmetro 1 ao quadrado. E agora faz a mesma coisa para o segundo condutor. É a resistividade vezes o comprimento pela área, certo?
Aí de novo faz a substituição da área daquela forma, né? Aqui, ó. A resistividade 1, no material, né? 2. Pelo comprimento 2. E a área é π, diâmetro 2 ao quadrado. 4, né? 2 sobre 4. E aí na hora que reorganizar, está 4. A resistividade 2. Comprimento 2. E diâmetro 2 ao quadrado. Tá? Mas ele quer a razão, né? Então vamos fazer a razão. Eu vou fazer a razão 1 sobre 2, né? Vou fazer aqui na outra página. Então, a resistência 1 sobre a resistência 2. A resistência 1 a gente acabou de ver, dá 4 L1. Pulei o resistividade. Resistividade 1, L1 sobre π, diâmetro 1 ao quadrado. E aí, o R2, 4, densidade 2, L2 e diâmetro 2 ao quadrado. Aí você pode até simplificar o que aparece duas vezes, ó, assim embaixo. E aí, a gente pode juntar todo mundo na mesma fração, vai ficar assim. Densidade 1, L1. Densidade não, é a resistividade. E aí vai ficar invertido os Ds, né? D2 vai ficar aqui em cima ao quadrado. E aqui embaixo vai ficar o D1 ao quadrado. É só multiplicar essa fração pelo inverso dessa, né? Vai dar isso aqui. E agora, professor, agora você pode lembrar que o tamanho 2, ó, é metade do primeiro, tamanho 1, o tamanho e o diâmetro são metade, né? Então, vou escrever bem aqui em cima. Eu vou fazer o L1 como duas vezes o L2, ó. Substituir aqui em cima. E eu estou vacilando, né? Material é o mesmo. É o mesmo material. Essas resistividades são iguais, né? Vacilando. E o D1 é dobro. D1 é o dobro do D2. Né? Certo? Que o segundo é menor a metade, né? Então L1, ó, é duas vezes L2. D2 é 2D1. Vai aparecer aqui ao quadrado. Aqui vai aparecer só L2. Oh, meu Deus. O que eu fiz aí, né? Não substituir errado, né? Substituir errado. E tá certo. O L1 é 2L2. Né? Só que esse D2 vai continuar. Mas lá embaixo vai mudar. O L2 eu vou só substituir. Aqui é que vai dar 2 D2 ao quadrado. Certo. Vai ficar 2 L2. 2 ao quadrado sobre L2, 4 D2 ao quadrado.
Olha só. Novamente você tem ali os termos que se anulam, vai ficar 2 sobre 4, né? Então a razão R1 sobre R2 é igual a 2 para 4, né? Você pode simplificar aí. R1 sobre R2 é 1 meio, né? Vou mandar 1 meio. Ok? Então tá aí. Sumiu, foi. Foi. A internet deu uma oscilada aqui, mas voltou. Então tá aqui o resultado final. É só... A ideia desse exercício é... Opa! A ideia desse exercício é só nós... A ideia desse exercício é nós trabalharmos aquelas duas expressões, né? Então, é para enfatizar, né? Enfatizar que a resistência, ó, tem esse formato, tá bom? Beleza, tem um outro exercício. Opa, voltar lá. Deixa eu voltar lá. Aqui. Pronto, vamos fazer mais um exercício aqui. Mais um exemplo, na verdade. Tá, deixa eu botar mais uma página aqui. Eu vou lá. Então, tá aqui. Vou fazer mais um exemplo, na verdade, né? Beleza, então você tem um fio feito de alumínio, de comprimento 528 metros e a área 0,12 centímetros quadrados. Então, fazer a mesma figura que a gente já está usando aí. Tem aí um fio cilíndrico desse jeito, né? Com um comprimento L aqui, ó. E uma área A. O comprimento L é de 528 metros. E a área A é de 0,12 centímetros quadrados. Certo? E aqui eu já vou fazer uma conversão. O centímetro é 10 a menos 2. O metro, né? Então, se você levar ao quadrado 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Tá? Metro quadrado. Tá, com esses dois dados ele pergunta, ó, qual é a sua resistência. Letra A, ele quer saber a resistência. Então é a mesma expressão que a gente já usou antes aqui. Ó. Cadê? Essa aqui. Esse é a resistividade, comprimento sobre a área. Ó. Certo? Vou escrever aqui embaixo. Resistência é a resistividade, o comprimento dividido pela área. Ó. Aqui. Só que para responder isso, eu preciso da resistividade. Eu até anotei bem aqui, deixa eu ver. A resistividade para esse material aí, ó, é o alumínio. Ó. Alumínio. A resistividade para alumínio é de 2,82 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Aí põe todos esses dados aqui na expressão, ó. Então,
resistividade é 2,82 vezes 10 a menos 8, certo? Vezes o L, que é de 528, dividido pela área, que é 0,12 vezes 10 a menos 4. Então, faz essa conta. Se você quiser fazer por partes, ó, multiplica esse vezes esse, dividido por esse. Tá? Se você não tiver calculadora científica, dá para fazer assim, ó, só os fatores, 2,82 multiplica 528, tudo isso dividido por 0,12. Eu estou encontrando, ó. Encontrando 12.408. Agora você junta as potências, ó. 10 elevado a 8 e 10 a menos 4. Opa. Então fica menos 8 mais 4. Vai dar menos 4. Né? Vai ficar 4 positivo. 8 menos 4. Né? 8 mais 4 dá menos 4. E aí tem esse número. Agora é só você reescrever, né? A potência de 10. Ó. Aqui, ó. Em potência de 10 dá 1,24 vezes 10 a quarta. 4 casas. E aí? A resistência. Deixa eu ver. Esse 10 a quarta aqui vai cancelar com aquele, né? Vai ficar só 1,24 ohms, né? Se não tiver errado nada aí, é isso mesmo. Ok? Beleza. Letra A está respondida, que é a letra B agora. Qual é o raio de um fio de cobre com o mesmo comprimento e a mesma resistência? Tá. Então é o seguinte, ó. Vamos considerar. Vou pegar outra página para letra B. Ó. Vamos fazer agora o mesmo cálculo, só que pensando que é o cobre, né? Então, a resistência. Resistência é a resistividade vezes o comprimento sobre a área, certo? Só que agora vamos considerar que seja cobre. Se você considerar o cobre, a resistividade do cobre é menor, 1,70 vezes 10 a menos 8. Ok? Metro. E aí, substituindo aqui, ó. Sim. Eu vou querer que a resistência seja a mesma, né? Então, o R vale, quanto é que vale o R? Esse mesmo. Vamos considerar agora que você tenha um material que é o cobre, mas com a mesma resistência de 1,24. A gente achou aqui antes. Beleza. A resistividade é 1,70 vezes 10 a menos 8 vezes o L, né? O L vai ser o mesmo, 528. Sobre a área. Em a área que nós vamos descobrir, nós não sabemos, certo? E aí você separa a área, separar aí fica fácil, né? Para ligar com 1,24 ali, ó. Assim. Aí pode fazer aquele mesmo que falei para vocês, ó. Multiplica, divide aqui. 1,70 vezes 528, tudo isso dividido por 1,24, tá?
223,87 vezes 10 elevado a menos 8. Não tem potência, eu tenho 1. Agora você pode só escrever aqui, ó. Vai ficar 7,239 10 ao quadrado. Aí junta ali as potências. 7,239 2 menos 8 menos 6. Aqui é a área metro quadrado, né? Mas olha lá para o enunciado, ele quer o raio, certo? E aí você lembra como é calcular a área. A área você calcula π vezes o raio ao quadrado, certo? A área de um círculo. E aí agora você sabe que a área tem esse valor. Vamos substituir, ó. Se a área vale 7, né? 7,239 vezes 10 a menos 6 é igual a π 3,14, né? Vezes o raio ao quadrado. Isola aí o raio ao quadrado. Raio ao quadrado, né? 7,239 vezes 10 a menos 6, aí passou 3,14. Foi dividindo, né? 7,239 dividido por π. 2,3 praticamente, né? 10 a menos 6. Só que aqui é o R quadrado, né? Quem é o R? O R vai ser raiz desse pessoal aí. 2,30 vezes 10 a menos 6. Ok? Ó. Dá 52 vezes 10 menos 3 na minha contabilidade aqui. Metros. Tá aí. Se tiver certo minha conta. Aí o resultado. Veja então que esse exemplo é igual o outro lá, né? A ideia é exercitar a resistividade aqui, né? Resistência. Beleza. Eu pensei que a gente ia usar a lei de Ohm, né? Apresentei, mas não usei. Então, vamos dar uma olhada aqui nos exercícios. Vou pegar aqui nos exercícios. Lista de exercícios. Está aqui. Tá, então essa aqui é a lista de exercícios. Vocês podem depois encontrar lá no Siga, né? Turma virtual. E nessa lista de exercícios, ó, ela inicia aqui com umas questões mais teóricas, né? Só para a gente interpretar. Eu queria fazer um. Vamos discutir aqui, né? Uma por um. Vou copiar elas aqui. Copiar elas aqui. Essas 3, 4 são todas de interpretação. Tá aqui. Vamos fazer aqui essa interpretação, ó. Vamos
Começar aqui pela primeira. Vocês podem encontrar em jornais, né, revistas. Hoje em dia a gente vê na internet, né, as notícias aí dos sites e tal. Você pode encontrar uma manchete desse tipo, olha só. 10.000 volts atravessam o corpo da vítima. Tá bom? Alguém já viu isso aí? Alguma reportagem aí? Um jornal, um site? Olha só o que está dizendo aqui. 10.000 volts atravessam o corpo da vítima. E aí vem a pergunta. O que há de errado com essa afirmação? É? O que tem de errado aí, né? Tá. Como a gente acabou de ver desde das últimas aulas também, né? Quando a gente fala de potencial, aqui ó, voltagem, o que está aparecendo aqui é a voltagem, né? Está aparecendo aqui na manchete é a voltagem. A voltagem é algo, digamos assim, fixo, né? A voltagem, né? A voltagem não a voltagem, ela, digamos assim, ela não atravessa nada. Ela não tem esse, ela não está associada a movimento, né? Certo? O grande erro dessa afirmação aí é associar a voltagem com o movimento aqui, ó. Como é que a voltagem atravessa o corpo da vítima? Isso não tem sentido, né? O que pode estar acontecendo aí, hein? Eles deram o valor da voltagem, mas se você falar em atravessar o corpo, o que atravessa o corpo, né? A gente acabou de falar, né? Que atravessa é a corrente, né? Vamos escrever aqui. Que atravessa, né? É certo? Então, a voltagem, né, a tensão, o potencial elétrico, ele não tem esse sentido de movimento não, né? Para passar através do corpo. Não. Quem é que passa através do corpo aí, que atravessa o corpo? É a corrente, tá bom? Então o erro tá aí. E talvez, né? Eles dão um valor de voltagem, mas eles querem falar em corrente, né? A energia que está passando pelo corpo tem mais a ver com a corrente. Beleza. Vamos aqui para a segunda questão. Suponha que um paraquedista pouse num fio de alta tensão e segure nele, né? Então, tá aqui o fio, ó. Fio, e tá a pessoa pendurada no fio, né? Aí o fio, a pessoa pendurada no fio. E aí, vem a pergunta, letra A, ela será eletrocutada. E aí, o que vocês acham se a pessoa se segurar no fio desse jeito aqui, ó, pendurada, né? Ela vai ser eletrocutada. A resposta é letra A.
Não, né? Por que não? Aí tem duas formas de enxergar aqui porque ela não vai ser eletrocutada. Primeiro, se você calcular o potencial aqui nos dois pontos onde a pessoa está pegando, eles vão ser iguais, tá bom? Então, primeira, praticamente iguais. Ó. O potencial onde está uma mão aqui e o potencial onde está a outra mão vai ser praticamente igual. Então, os elétrons não vão se mover, né? Vai ter uma diferença pequena aqui, certo? Então, a gente pode ter uma diferença pequena ali, praticamente zero. Primeira forma, né? Enxergar. Entre esses dois eu tenho o mesmo potencial, certo? Segundo, então, ó, os dois pontos aqui das duas mãos estão no mesmo potencial V, a diferença entre eles é zero. Se você não tem diferença de potencial, não vai ter corrente que atravessando o corpo dela. E aí a segunda forma de ver aí porque ela não é eletrocutada. Vamos imaginar, ó, se as cargas elétricas poderiam passar pelo fio entre esses dois pontos aí, né? Ou as cargas elétricas atravessam aqui o fio, ó, ou as cargas elétricas atravessam o braço da pessoa, né? E aí, o que vai diferenciar, né, as cargas passarem pelo fio ou pelo braço da pessoa? Vai ser a resistência, tá bom? E aí, as cargas elétricas vão preferir atravessar o fio e não o braço da pessoa, certo? Então, porque a resistência dos braços, né, é maior que a do fio. Bom? Muito bem, mas aí, olha, vem a letra B. Mas se o fio romper e ela cair, né? Ela deve continuar segurando o fio até tocar o chão. Letra B. Não. É? Não. Por quê, professor? Essa análise que a gente viu aqui, que ela não é eletrocutada, é sem botar o chão na jogada, né? Sem ela ter contato com o chão. Se ela tiver contato com o chão, a corrente elétrica vai atravessar o corpo dela, porque aí você vai ter uma diferença. No chão, você vai ter uma diferença de potencial da mão para o chão, tá bom? Se você colocar aqui o chão na jogada, né? Vou até botar aqui um potencial zero. Aqui. No chão aqui você vai ter um potencial zero. E aí a carga elétrica, ó, vai atravessar o corpo da pessoa. Certo? No chão, a corrente elétrica, né? Elétrica atravessa o corpo da pessoa. Ok? Então, letra A, a resposta é não, né? Ela não vai ser eletrocutada. Letra B, a resposta é não também. Ela não pode ficar segurando até tocar o chão, né? Ok? Vai ter que soltar antes de tocar o chão, senão ela vai ser eletrocutada. Beleza. Aí a resposta da segunda, vamos fazer aqui uma análise da terceira. Aqui, ó. Um estudante afirma que uma segunda lâmpada em série é menos brilhante que a primeira, porque esta consome uma parte da corrente. E agora? Como é que você pode
responder a essa afirmação. E aí uma forma de ver isso era ligar duas lâmpadas em série na prática, né? Vocês já viram um tanto de lâmpadas ligadas em série? Já vimos, sim. O nome disso é pisca-pisca de Natal. Lá no pisca-pisca, você tem lá uma sequência de lâmpadas, né? Em série. Às vezes uma queima, vocês já perceberam isso? Aqueles pisca-pisca de Natal. Às vezes uma queima e fica uma linha todinha, uma sequência todinha apagada, né? Que estava em série. Tá bom? Depois, quando a gente falar de circuito, vai ser melhor para a gente entender isso, né? Mas a resposta é não, né? Se você vê, você pode ver na prática que isso não acontece, certo? E o que acontece? A mesma corrente, se você tiver em série, a mesma corrente vai atravessar todas as lâmpadas, né? Que tiverem em série. Bom, a corrente não diminui. A resposta é essa, né? Beleza. Aí, por último, a quarta questão. Por que é possível para um passarinho pousar num fio de alta tensão sem ser eletrocutado? A resposta a gente já deu aqui no problema do paraquedista. Ó. Tem as duas formas de você enxergar aí, né? Primeiro, vai ter o mesmo potencial entre os pés do passarinho, então não vai ter corrente. E a segunda é que se a corrente for passar, né? É preferível ela passar pelo fio do que pela perna do passarinho, que vai ter uma resistência maior. Certo? É o mesmo caso aqui da pessoa pendurada no fio. Muito bem. Ainda não cheguei no que eu queria, né? A gente acabou de ver a lei de Ohm, eu queria fazer uma aplicação da lei de Ohm, né? Não deu certo ainda. Vamos ver aqui. Tá. Pior que a aplicação da lei de Ohm só está bem aqui, olha, na sexta questão. Então, vamos fazer na sequência. Acabei de comentar com você essas 4 questões aí mais teóricas, né? Vamos fazer essa aqui. Tem que fazer um cálculo, né? Deixa eu recortar ela para fazer lá no. Opa. Cadê? Pronto, agora deu certo. Muito bem, olha aí a figura, tá aqui, ó. Apresenta um condutor que o diâmetro muda, ó. Ele vai largando, né? E ele vai ser atravessado por uma corrente de 5 amperes. Tá, vamos anotar esse dado aqui, vou anotar para ficar já claro, ó. Você vai ter uma corrente atravessando bem aí, uma corrente de 5 amperes. O raio da seção, esse menor aqui, ó, é 0,400, o R1. Vou anotar aqui também. O R1 vale 0,400, opa, centímetros, né? Esse bicho é bem pequenininho, né? É uma fração de centímetro. E aí vem a pergunta, letra A. Qual é o módulo da densidade de corrente na área 1? Aqui, ó. Na área 1 desse lado. E aí o raio 2, que está aqui na área 2, ó, é maior que o raio 1. Ah, não, desculpa. Vou parar bem aqui. Vamos calcular a densidade de corrente, né? Você lembra como é que calcula a densidade de corrente? Que eu já estava lendo já a letra B. Vamos começar pela letra A. Né? Letra A. Ele quer
densidade de corrente. Meu Deus, que letra horrível, hein? Quem é que vai entender isso aqui? Densidade de corrente. E aí, como é que você calcula a densidade de corrente? Você lembra? A gente discutiu ainda há pouco. É o J. É só dividir a corrente pela área, ó. Certo? A corrente está ali, 5 amperes. Mas nós não temos a área, você tem aqui só o raio, né? 0,040 centímetros. E aí, bem aqui, você ainda tem que transformar para metro, né? Transformando para metro, vai aparecer aqui 10 a menos 2. Né? Beleza. Com esse valor aí, você pode calcular a área. Ó. A área, a gente usou ainda há pouco, ó, é π vezes o raio ao quadrado. Nesse caso, a área vai ficar 3,14 vezes 0,400 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, né? Se você quiser fazer por partes, né? 3,14. 0,4 ao quadrado vai dar 0,16, né? 4 ao quadrado é 16, né? Mas aqui é 0,4 vezes 0,4. 0,16. 10 a menos 2 ao quadrado, ó, potência da potência multiplica 10 menos 4. E agora, você pode multiplicar 3,14 vezes aí o 0,160, né? Então, deixa eu fazer aqui. Então, π vezes 0,16 ali. 0,05 praticamente. 10 a menos 4. Então, se você quiser, pode usar isso aqui, não tem problema, vamos deixar assim. Podemos escrever ele em potência de 10 da forma mais adequada, mas eu vou usar esse resultado aí mesmo. Tá bom? Vamos lá. Então, a corrente vale 5 ampere, né? Então deixa eu ajeitar aqui. Ajeita logo, se você não quiser ajeitar, mas... Aqui, olha, se você escrever vai ficar 5, cadê 0 aqui? Vezes 10, né? Aqui vai 10 menos 1, menos 4, vai dar menos 5. Vai ficar 5, 10, menos 4, menos 5. Então, quando você simplifica, 5 por 5 vai dar 1, né? 10 a menos 5, lá para cima fica 10 a quinta. 10 a quinta, isso aqui é o quê? É ampere por metro quadrado, né? Ampere por metro quadrado. Então tá aí, essa corrente é essa aí. Tá, aí é que vem a letra B, ó. Ele diz que o raio aqui é maior do outro lado. E aí ele pergunta se a corrente em A é maior. Ou é a mesma. É uma pergunta interessante, né? A corrente é a mesma, né? Quanto é a corrente aí? 5 amperes, seja onde for, né? Professor, não muda não? Muda não, ó. A corrente está atravessando o fio é 5 amperes. Pronto. Qualquer ponto do fio, vocês têm um valor lá, 5 amperes. Certo? A corrente que está atravessando o fio é essa aí, 5 amperes. O que poderia mudar aí, então? Da posição 1 para a posição 2. É o que está aí na letra C. Ó. Letra
C, ó. O que pode mudar é a densidade corrente, vai ser diferente. Como a corrente é a mesma, mas a área é maior, a densidade vai ser menor. Tá bom? Densidade de corrente é menor. Por que é menor? Porque vai dividir pela área. Ó. Uma área maior, uma área dividindo pela área maior, o J vai dar menor. Certo? Beleza. Tá. Aí vem aqui a suposição de que a área 2 é 4 vezes a área 1, né? E aí nós podemos determinar o raio. Oh, meu Deus do céu, corrente. Né? Eu acabei de dizer que a corrente é a mesma. Aqui com certeza tem algum problema, né? A densidade de corrente a gente pode calcular. A densidade é a mesma, a corrente é a mesma, né? Vamos lá. Mais uma página. Então, é o seguinte. Agora nós sabemos que a área 2 é 4 vezes a área 1, tá? A área 1, a gente já calculou agora, olha aqui. É 5 vezes 10 a menos 5. Então, se você substituir aqui, ó. 4 vezes 5 vezes 10 a menos 5, né? Dá 20, ou 20 vezes 10 a menos 5. E aí 20 é a mesma coisa de 2 vezes 10. Vai ficar 2. 10 vezes 10 a menos 5 vai dar 10 a menos 4 metros quadrados. Tá aí a área 2. Ó. Ele não quer a área 2, ele quer o raio 2, né? E aí você lembra como é calcular a área? De vermelho. A área 2 é π vezes o raio 2 ao quadrado, né? Mas a área 2 desse negócio ali, nós vamos fazer então. Só que a área 2 é 2 vezes 10 a menos 4, é igual, vai ficar igual 3 igual a 14, vezes o raio quadrado. Você pode isolar aí o raio ao quadrado. Dois vezes 10 a menos 4 dividido por 3,14. Certo? Então, vamos lá. 2 dividido 3,14 a 0,637. 10 a menos 4, aqui você pode reescrever como 6,37 vezes 10 a menos 1, juntando ali com menos 4, dá menos 5. Aí. E agora, pessoal? Agora, o que você quer mesmo é o raio, que vai ser a raiz desse pessoal aí. Ok? Então, vamos lá. Raiz desse pessoal aí. Deixa eu fazer aqui a conta. Se a minha contabilidade estiver correta, eu encontrei 7,97 vezes 10 a menos 3, 98.
10 a menos 3 aí é metro, né? Ok? Se estiver correto, é isso aí. Deixa eu tirar a prova. Vou levar ele aqui ao quadrado. Vou explicar um pouquinho. Tá certo. Essa área aqui. Muito bem, então tá aí. Achamos a área e o raio. Ah, agora falta a densidade de corrente, né? Não. Corrente. Pô, esse exercício aqui é longo, né? Aqui na realidade, ó, a letra tá errado, né? Aqui na letra T foi A, né? E a letra D. A letra D, ó. E vamos pular para F, que a letra E é a corrente é a mesma. Agora a densidade de corrente é J. O J é I sobre A. Você divide a corrente. Né? Pela área. Então, ó, a corrente é a mesma, 5 amperes. Dividido, olha, a gente faz aquele. Olha só. Então, 5 dividido por esse valor ali, 7,98 vezes 10 a menos 3, né? Se tiver certo minha contabilidade aqui, vai dar 626. Não tô achando alto. Não tem que voltar. Ah, tá certo. A densidade é menor, que deu 1 vezes 10 a quinta, né? Deu 626,6. Botar na anotação do potência 10. 626, aproximou 27, né? Vezes 10 a alta, 2, né? Quadrado. Então vejam, aqui é bem maior, 10 a quinta. Aqui é bem menor, 10 ao quadrado. Então, pé por metro quadrado. Ok? Então diminuiu bastante a corrente, ou densidade de corrente. Eita, lei de Ohm que não chega, hein? Queria fazer uma aplicação da lei de Ohm. Tive que responder aí 5 questões antes, né? Mas elas envolviam os conceitos que a gente está trabalhando, né? Corrente elétrica, densidade de corrente. Lá no início a gente fez um de resistência, né? Resistência está bem próximo da lei de Ohm. Então eu vou voltar bem aqui no exercício, na lista de exercícios está aqui. E aí, olha, essa sexta questão que finalmente vai aplicar, vamos aplicar a lei de Ohm. Deixa eu recortar ela para a gente responder lá. Então tá aqui, deixa eu só. Então, você tem uma diferença potencial de 0,900 volts. Deixa eu anotar esse dado. A diferença potencial pode ser escrita como V, né? A voltagem. Voltagem. V. E aí, infelizmente, né? Usam a mesma letra para quantidade e para unidade, né? Aqui é o volt, que é um V maiúsculo do mesmo jeito, né? Problemas técnicos aí, né? Então você tem a voltagem de um fio de tungstênio de comprimento, ó, L, né? L, 1,50 metros. E possui uma área A de 0,600 milímetros quadrados. Certo? E aí vejam que o milímetro é 10 a menos
10 a menos 3 metros. Se você elevar ao quadrado, vai dar 10 a menos 6. Bom, está aqui. Esses são os dados. E aí vem a pergunta, qual é a corrente elétrica? Muito bem, ó. Nós podemos, com esses dados fornecidos pelo problema, calcular a resistência. A gente já usou várias vezes aqui, né? Ó. A resistência, ela pode ser calculada assim, ó. A resistividade, que é uma característica do material intrínseca, né, microscópico, vezes o L, que é o tamanho, dividido pela área. A gente fez isso várias vezes aí, 2 exemplos, né? E aí, se você substituir, ó, eita, falta a densidade do tungstênio. Agora não estou lembrado. Deixa eu ver. Então, 6. Tungstênio. Eu não fiz ela antes, não, né? Temos que saber qual é a resistividade do tungstênio. Certo? Deixa eu dar uma procurada bem aqui. Tá, achei aqui, ó. É 5,51 vezes 10 a sexta. Vou anotar aqui. A resistividade do tungstênio é 5,51 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Tá? Vezes o L é de 1,5, né? Metros. Vezes a área, 0,600 vezes 10 a menos 6. Olha que legal, dá para conciliar bem ali, né? Esse fator. Então multiplica 5,51 vezes 1,5 dividido por 0,60. Vamos lá. 5,51 vezes 1,5 vezes, não, desculpa, dividido por 0,60. Se a minha contabilidade estiver correta aqui, encontramos 13,775, aproximado para 13,8. E aí? A unidade é o ohm. Ok? Tá aí. Achamos a resistência, mas não é isso que a gente quer a corrente. Agora sim, finalmente, depois desse tanto de exercício, é que nós vamos aplicar a benedita lei de Ohm. O que diz a lei de Ohm? Lembra que a gente acabou de comentar anteriormente, tem duas formas, né? A forma macroscópica e microscópica, que aqui a gente tem que usar aquela forma mais conhecida, que é a macroscópica, né? A voltagem, né, a tensão, é igual a resistência vezes a corrente. Nós temos a voltagem, temos a resistência, dá para calcular a corrente, né? Fazer aqui. A voltagem vale 0,900 volts. A resistência vale 13,78. Fiz a corrente, você isola a corrente. Esse pessoal está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, vai para 0,900 por 13,78. Dá para ter feito direto, né? Da lei de Ohm aqui você pode escrever a corrente
como a tensão dividido pela resistência. A gente fez aí. Certo? Então, vamos lá. 0,900 dividido esse valor ali, dá 0,6. Ficou feio aqui, né? É 0,0653, vou botar 65, pronto. Ampere. Se a minha contabilidade estiver correta, aí o resultado. Meu Deus. Então tá aí. Finalmente, né? Aplicamos a lei de Ohm. Para fechar os conteúdos que a gente discutiu até agora, o exercício não está problema, ou esse problema não está propondo isso, mas nós podemos bem aí calcular o quanto que esse fio aí tem de dissipação elétrica. Todo fio dissipa energia, né? Ele vai dissipar na forma de calor. Você pega um fio elétrico, ele está lá quente, né? Quanto maior a corrente atravessando ele, maior a potência de dissipação elétrica, né? A gente vai falar em potência, né? Que é energia por tempo. Vocês lembram? A gente calculou energia por tempo, deu quanto? Deu justamente o produto V vezes I. É a potência de dissipação, né? Tem a voltagem, no nosso exercício aí, a voltagem é 0,9. 0,9 ou 0,900. E a corrente deu 0,065. 0,065. E vamos calcular, então. Na minha contabilidade está dando 0,0588. É bem baixinho aí a dissipação, né? 0,0588 watt. Watt é energia por tempo, né? Unidade de potência. Bom, então esse fio vai dissipar nessa taxa aqui, ó. Ele esquenta, né? Tá perdendo energia elétrica. Essa taxa aqui. Muito bem, minha gente. Eu vou dar aqui um breve intervalo, ó, são 10h07. Vamos voltar daqui a pouco, 10h30, né? Vamos dar uma voltinha aí, tomar uma água, ir ali no banheiro. Voltamos daqui a pouco, 10h30, tá bom?